Não crie constrangimentos. Foram as primeiras palavras do meu pai naquela manhã. Ele as sussurrou perto do meu ouvido, sem me olhar nos olhos, como quem avisa a própria sombra para não se mover demais. Estávamos lado a lado no corredor que levava à sala de operações. O ar era seco, o cheiro de café frio misturado ao metal das armas e ao perfume discreto dos uniformes recém-passados. Eu sentia o peso do colete contra o peito, a gola rígida encostando na nuca, e por um instante voltei a ter 12 anos, ouvindo o mesmo tom dele antes de uma formatura, quando me mandava sorrir pouco, andar devagar, não chamar atenção. Ele nunca soube a diferença entre compostura e silêncio imposto. Naquele dia, o prédio parecia respirar tensão. Era uma operação grande, daquelas que marcam currículos e viram pauta de avaliação em Brasília. Meu pai, coronel reformado, estava ali como consultor convidado, um favor político que ele mesmo pediu para estar. Eu, major há 2 anos, chefiava a divisão tática responsável pela execução. A ironia era tão perfeita que quase parecia escrita por alguém que queria me testar. Ele, o homem que passou a vida me lembrando de respeitar hierarquias, agora precisava assistir a filha que ele nunca levou a sério coordenar uma ação em que cada detalhe passava pela minha autorização. Fique quieta, ele completou, ajeitando a manga do uniforme civil, que insistia em usar mesmo fora de posto. Eu apenas assenti, não por obediência, mas por costume. Sempre foi assim. Ele falava, eu calculava. Ele tentava me moldar, eu aprendia a respirar fundo. Cresci entre fardas e bronze polido, ouvindo conversas sobre honra e disciplina à mesa. Mas descobri cedo que, para as mulheres, disciplina era sinônimo de contenção. Filha de militar tem que ser discreta, elegante, firme, mas nunca dura demais. Era o que ele dizia, e eu decorava como quem grava códigos secretos para sobreviver. Na sala, os oficiais já se organizavam em torno da mesa principal. Mapas topográficos cobriam o tampo de vidro, junto a relatórios e pastas classificadas. Eu reconhecia cada linha, cada número. Fui eu quem desenhou aquela operação do zero, desde o levantamento de inteligência até as rotas de evacuação. Foram 3 meses de planejamento, revisões e simulações. Nenhum passo ali era improviso. E mesmo assim, todos olhavam para o meu pai como se ele fosse o ponto de referência natural. Ele acenava de volta, confortável no papel de lenda viva. Eu permaneci em pé, imóvel, observando. Quando ele chegou, o general encarregado da coordenação geral, a sala se enrijeceu, os passos firmes, o som das condecorações batendo contra o peito, o silêncio imediato. Ele cumprimentou um a um, trocando palavras formais, até que seus olhos pousaram em mim por um breve segundo, curiosos, mas não hostis. Eu sabia o que ele estava pensando. Quem é ela? O olhar do general é uma sentença silenciosa. Ele não pergunta de onde você veio. Ele mede o quanto pode confiar em você antes mesmo de ouvir sua voz. Meu pai percebeu e se apressou em explicar, meio rindo. Minha filha, general, está acompanhando os trabalhos comigo. Acompanhar. A palavra ficou pairando no ar como uma poeira densa. Eu continuei calada. Não era hora de corrigir ninguém. Ainda não. Havia algo quase coreografado na maneira como meu pai tentava me encaixar no espaço que ele achava que eu merecia. Como se o fato de eu ter estudado estratégia militar, feito cursos de campo, liderado patrulhas em missões que ele nunca ousou citar em casa, ainda não me qualificasse para estar ali por mérito próprio. O problema é que, na cabeça dele, eu ainda era sua filha, e isso vinha antes de qualquer patente. O briefing começou. O general pediu atualizações, e os oficiais se revezaram com relatórios concisos. Eu anotava mentalmente tudo: horários, desvios, hesitações. Não precisava interferir. Ainda não. Cada decisão ali dependia do comando central, e era esse comando que oficialmente eu representava. Mas até aquele momento, ninguém parecia saber disso. A comunicação entre as divisões era controlada por um canal direto comigo, porém eu havia decidido não me anunciar antes da hora. Parte estratégia, parte curiosidade. Queria ver até onde iam sem saber quem realmente tinha a palavra final. Meu pai falava com desenvoltura, apontando nos mapas, dando pareceres sobre movimentação de tropas e cronograma. Era bom nisso, sempre foi. Mas o modo como os olhares se alinhavam a ele me incomodava, não por ciúme, e sim por constatar que ainda havia um instinto coletivo em achar que comando tem voz grave, que a de autoridade veste idade e não competência. No fundo, eu sabia. Ele não estava tentando me humilhar,
Estava tentando me proteger do desconforto dos outros, não do meu. É um tipo de medo que muitos homens de farda carregam, o de ver suas filhas ultrapassarem as linhas que eles próprios respeitaram demais. O dele era o medo de me ver contrariar a tradição com a qual ele se confundia. Não crie constrangimentos, ele repetiu antes da reunião começar. Mas o constrangimento já estava ali, o tempo todo. Só não era meu. Eu observava as mãos dele tremendo levemente sobre o mapa, e pela primeira vez senti pena. Não era arrogância, era compreensão. Ele vinha de uma geração em que mulher em uniforme era exceção protocolar. Eu não. Eu fazia parte da geração que não pedia mais desculpas por saber o que estava fazendo. Ainda assim, permaneci imóvel, porque liderança também é saber esperar. O relógio marcava 08h57 quando a voz do general ecoou novamente. Quem estava lhe dando o cronograma final? Houve um breve silêncio. Meu pai abriu a boca, hesitou, olhou para mim como quem tenta adiar o inevitável. Eu não disse nada. Deixei o silêncio trabalhar. Ele respondeu rápido. A gente está ajustando com o setor de tática. Eu continuei calada, mas percebi o olhar do general cruzar o meu com leve curiosidade. Ele sentiu o atraso entre a pergunta e a resposta. Sentiu que algo estava fora da ordem natural da hierarquia. Foi então que notei o primeiro olhar de dúvida de um dos capitães para o meu pai. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente. Bastou aquele segundo para entender que a autoridade estava prestes a se deslocar. O resto do dia seguiu com atualizações técnicas, ordens encaminhadas e meu nome ainda não pronunciado. Meu pai conversava com os oficiais mais próximos, alternando entre tom professoral e autoridade herdada. Eu o deixava falar. Há uma hora certa para mostrar quem você é, e geralmente ela chega quando o silêncio dos outros se transforma em desconforto. Quando a reunião terminou, ele se aproximou de mim. Você podia ter me ajudado ali dentro, disse num tom quase ofendido. Eu o encarei sem responder. Ele baixou o olhar, impaciente. Você não precisa provar nada para ninguém, menina. Essa foi a parte mais irônica, porque ele ainda achava que eu queria provar algo. Eu apenas estava fazendo o que era meu dever. Cumprir um papel que conquistei sozinha. De noite, de volta ao alojamento, fiquei pensando nas palavras dele. Não crie constrangimentos. Talvez ele não tivesse noção de que toda a minha vida dentro daquela farda tinha sido exatamente isso. Atravessar constrangimentos que eu não causei, mas que precisei suportar até aprender a usá-los a meu favor. Na manhã seguinte, às 06 Hell, a operação seria deflagrada. Eu revisei relatórios, confirmei comunicações e autorizei o início do deslocamento das equipes. Meu nome estava em todos os despachos oficiais, com assinatura digital e código de validação do comando regional. Eu só precisava estar presente quando o general chegasse e perguntasse quem havia autorizado tudo aquilo. Meu pai estaria ao lado dele. E pela primeira vez, eu não precisaria dizer nada além de uma frase curta, objetiva e definitiva. Mas isso viria depois. Naquele instante, enquanto a madrugada ainda cheirava a café requentado e poeira de alojamento, eu apenas respirei fundo e pensei, talvez o verdadeiro constrangimento fosse o dele. Perceber que a filha que ele ensinou a obedecer, aprendeu no fim das contas a liderar. O sol ainda não tinha rompido o horizonte quando entrei novamente na sala de operações. As luzes artificiais permaneciam acesas desde a madrugada, como se o prédio se recusasse a descansar. O som constante do rádio interno preenchia o ar. Códigos, confirmações, transmissões truncadas. Havia cheiro de papel aquecido e café queimado. Na mesa central, os mapas continuavam estendidos, agora cobertos por anotações novas, traços vermelhos marcando rotas e zonas de aproximação. Ninguém falava alto. As vozes vinham em tons baixos, respeitosos, mas carregados de ansiedade. Meu pai chegou poucos minutos depois de mim, ajeitando a boina com o mesmo gesto automático que eu aprendi a decifrar desde criança. Ele fazia isso quando queria aparecer no controle. Cumprimentou alguns oficiais com tapinhas leves no ombro e olhou ao redor como quem ainda esperava que alguém o anunciasse. Mas ninguém o fez. Todos estavam ocupados demais, estudando relatórios, preparando comunicações, e aos poucos, aquela velha gravidade em torno dele começou a se dissipar. Eu já tinha revisado cada dado, sabia que as equipes avançadas estavam posicionadas, os veículos prontos, e que o único ponto pendente era a confirmação final do comando tático. O documento estava em minha pasta, devidamente assinado, por mim. A operação era grande demais para falhas de comunicação, e ainda assim, havia algo ali que me incomodava.
O modo como olhavam para mim, não com desconfiança aberta, mas com aquele tipo de respeito silencioso que se reserva a alguém em observação. Era o mesmo olhar que aprendi a decifrar na academia anos atrás. O olhar que espera para ver se você merece estar onde está. Capitão, atualize o setor norte. A voz do major responsável pela comunicação soou firme, mas desviou rapidamente para o meu pai, como se buscasse confirmação. Ele respondeu com naturalidade, como se ainda estivesse no comando informal. Eu anotei, sem interferir. Liderar, às vezes, é deixar o ruído acontecer para que ele se revele. No canto da mesa, o tenente Moreira revisava a logística de suprimentos. Era novo, eficiente e, como todos os jovens oficiais, falava com pressa. As unidades estão alinhadas, senhora, mas há divergência sobre o horário de avanço. O senhora saiu meio vacilante, como se tivesse escorregado sem querer. O olhar rápido que ele lançou ao meu pai denunciava a hesitação. Não sabia se devia reportar a mim ou a ele. Meu pai apenas ajeitou a manga do casaco e fingiu não perceber. Eu respondi com um aceno breve. Mantenha o horário conforme o planejamento inicial. Moreira assentiu, rápido demais, aliviado. Era um detalhe pequeno, mas eu vi o que significava. O equilíbrio de comando estava mudando, e todos sentiam isso, menos o homem que acreditava ainda ter controle sobre a sala. Enquanto o general não chegava, o ambiente parecia suspenso no tempo. Eu ouvia o tilintar dos copos de vidro, o arrastar discreto das cadeiras e o som abafado de botas no corredor. Tudo em volta me lembrava o tipo de disciplina que aprendi a respeitar e, ao mesmo tempo, a questionar. Porque por trás de cada gesto perfeitamente calculado, há um medo imenso de errar. E no meio militar, errar é quase um crime moral. Meu pai se aproximou de mim. Não precisava vir tão cedo, disse baixo. Eu não respondi. Vai acabar se metendo onde não foi chamada. Olhei para ele por um momento. A luz fria do teto deixava seu rosto pálido, e pela primeira vez percebi que havia envelhecido. O homem que me ensinou a marchar no quintal quando eu ainda usava uniforme escolar, agora tentava me impedir de seguir o ritmo que ele mesmo me ensinou. Não havia mágoa, apenas constatação. Eu conhecia o raciocínio dele, acreditava que estava me protegendo. Na cabeça dele, ser mulher dentro da farda era carregar um fardo a mais, o de provar todos os dias que não se está ali por benevolência. Ele só não percebia que eu já tinha passado dessa fase. O general chegou a 08h30. O ruído cessou instantaneamente. Todos se colocaram em posição. Ele entrou com o passo firme de quem carrega décadas de autoridade e uma aura que impõe respeito sem precisar erguer a voz. Cumprimentou meu pai primeiro, por deferência à antiguidade. Depois passou os olhos sobre os outros até deter-se em mim. Major, disse sem hesitação. Eu apenas inclinei a cabeça. Aquele breve reconhecimento foi suficiente para mudar a energia da sala. Vamos revisar o plano final, ele ordenou. Quero entender a sequência de autorização. O coronel responsável pela inteligência iniciou a explicação. Falava com precisão, mas com o cuidado de quem mede as palavras. O general o interrompeu 2 vezes, pedindo detalhes sobre as rotas. Quem definiu o eixo de movimentação? O coronel olhou para meu pai. Ele, por reflexo, assentiu, mas desviou o olhar para mim. O general acompanhou o movimento e esperou. O silêncio ficou pesado. Foi decidido em conjunto, senhor. Meu pai respondeu finalmente. Mas os detalhes técnicos vieram do setor de tática. Era o bastante. A atenção do general voltou-se para mim. Setor de tática, então. Senti todos os olhares na minha direção, como se a sala inteira prendesse a respiração. Eu mantive a postura neutra. Sim, senhor. Todos os parâmetros de deslocamento e contingência foram definidos sob minha supervisão direta. Meu pai respirou fundo. Aquilo não estava nos planos dele, nem no script que imaginava seguir. O general assentiu, analisando-me por alguns segundos. Ótimo. Então quero que me explique a razão das mudanças na Zona Leste. Peguei o marcador sobre a mesa e me aproximei do mapa. O som do plástico riscando o papel foi o único ruído audível por longos segundos. Expliquei cada ponto, cada justificativa tática, cada cálculo de risco. Falei de forma direta, sem me estender. O general ouvia em silêncio, com expressão concentrada. Quando terminei,
Ele apenas disse: aprovado. Nada mais. Nenhum elogio, nenhuma observação. Mas naquela palavra eu ouvi algo que meu pai não: confiança. Quando o general se afastou para analisar outro relatório, percebi que 2 dos capitães trocavam olhares entre si, discretos, mas reveladores. Aquela era a primeira vez que vi algo parecido com respeito real. Não o respeito forçado pelo protocolo, e sim o que nasce da competência observada. Meu pai se aproximou de novo, com um tom mais baixo do que antes. Você não precisava ter feito isso, disse firme. Feito o quê? Perguntei, sem desviar o olhar do mapa. Se colocar assim, vai parecer que quer provar alguma coisa. Respirei fundo. Talvez não seja sobre provar, pai. Talvez seja sobre cumprir o papel que é meu. Ele me olhou longamente, mas não respondeu. O resto da manhã correu entre reuniões rápidas e transmissões cifradas. O general manteve contato direto comigo em todas as decisões de campo. Meu pai, cada vez mais, falava menos. O espaço que antes lhe pertencia por direito tácito agora era dividido com o silêncio incômodo de quem percebe que perdeu a centralidade. Quando a equipe saiu para o intervalo, fiquei sozinha na sala por alguns minutos. Sentei-me, observei os mapas e pensei em como o poder muda de forma tão sutil. Às vezes ele não precisa ser tomado, basta ser reconhecido por quem importa. E naquele momento, percebi que a operação não seria apenas uma missão tática, seria o ponto em que minha história dentro daquela instituição mudaria de eixo. Meu pai voltaria depois, ainda tentando resgatar alguma autoridade simbólica. Eu o deixaria falar, por respeito. Mas dentro de mim, algo já tinha virado uma chave. A frase "não crie constrangimentos" ecoava agora com um novo sentido. Talvez o constrangimento maior não fosse o que ele queria evitar, mas o que ele inevitavelmente sentiria ao perceber que a filha que aprendeu a esperar agora tinha o comando e que não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Do lado de fora, o helicóptero do comando já se preparava para o deslocamento. Os motores começaram a girar, o som grave atravessando as paredes da sala. Eu fechei a pasta, peguei o rádio e dei a primeira ordem direta da manhã. A voz saiu firme, calma, inconfundível. Procedam conforme o plano da Major. Autorização confirmada. O eco da minha própria voz me fez lembrar de algo que sempre repeti em silêncio. A autoridade não precisa ser dita, precisa ser ouvida. E naquele instante, pela primeira vez, eu sabia que estavam ouvindo. Depois que a sala esvaziou e o ruído do helicóptero se perdeu no céu, fiquei ali, sozinha, observando o mapa que ainda repousava sobre a mesa. As linhas vermelhas pareciam feridas abertas sobre o papel. Cada traço representava uma rota, um cálculo de risco, uma vida que dependia de decisões que eu tomaria sozinha. O som do ar-condicionado preenchia o silêncio, e por um instante, senti aquele velho peso conhecido, o peso dos anos em que precisei ser invisível para permanecer inteira. Muita gente pensa que o uniforme é uma armadura. Não é. É um espelho. Ele reflete quem você foi, quem tentam fazer de você e o que você escolhe esconder. No início, eu achava que bastava ser a melhor, que o esforço, a precisão e as horas extras bastariam para apagar qualquer diferença. Mas logo descobri que competência não é suficiente quando o olhar dos outros ainda mede o que você tem entre as pernas, antes de ouvir o que você tem a dizer. Na academia, eu era a única mulher na turma de tática avançada. Lembro do primeiro dia de campo, sol de 37 graus, mochila com 20 quilos e um silêncio cortante que dizia o que ninguém precisava dizer. Quando o instrutor mandou montar o acampamento, os colegas se dividiram em grupos e eu fiquei sozinha. Ninguém falou nada, mas todo mundo sabia o porquê. A primeira noite foi longa. Dormi pouco. Acordei antes dos outros e montei a fogueira antes que o sol nascesse. Quando o instrutor apareceu, olhou para mim e não disse "parabéns". Disse apenas "mantenha o ritmo". Foi ali que aprendi a lição que carreguei até hoje. O reconhecimento não vem com aplausos, vem com silêncio. Nos anos seguintes, fui enviada para missões em que o anonimato era uma regra. Operações em comunidades de risco, resgates, missões de logística em regiões que o mapa ainda chamava de área neutra. Vi homens tombarem, vi crianças sendo retiradas de escombros,
Vi famílias implorando para que não saíssemos do perímetro. E vi também colegas olhando para mim como se eu fosse um erro administrativo. Não devia estar aqui, diziam os olhares. Mas eu estava. E a cada volta para a base, eu voltava menos filha, menos mulher, menos alguém e mais oficial. Foi nessa época que meu pai começou a se afastar. Não por falta de orgulho, mas por desconforto. Ele dizia que eu exagerava, que havia setores mais adequados para mulheres. Comunicação, saúde, coordenação. Eu escolhi o campo. Ele dizia que era teimosia, que eu queria provar algo. Eu não queria provar nada. Eu queria pertencer. O dia em que recebi a primeira medalha, ele não foi. Disse que estava doente. No discurso, o comandante citou a coragem e a serenidade incomuns da major, e eu sorri por fora, mas por dentro havia uma ausência imensa. Aprendi naquela cerimônia que às vezes a vitória vem acompanhada de um tipo de solidão que ninguém entende, a solidão de quem vence onde ninguém esperava que você sequer existisse. Os anos seguintes foram de ascensão, promoções lentas, mas constantes. Fui designada para coordenações complexas, assumi o planejamento de operações e ganhei a confiança de superiores que valorizavam resultados. E ainda assim, cada passo era acompanhado pelo eco das mesmas frases. Não precisa ser tão dura. Você devia descansar mais. Você parece nervosa quando fala. Nenhum homem ouvia isso. Eles podiam ser duros, cansados ou nervosos. Era sinal de liderança. Em mim, era ameaça. Houve uma missão em especial que me marcou. Uma operação de resgate no interior, em plena madrugada, com chuva e lama. Um dos veículos capotou e eu precisei decidir entre avançar ou esperar reforços. Avançar significava risco. Esperar significava morte. Eu avancei. Salvamos 3 pessoas. Quando voltamos, o relatório oficial elogiou a equipe. Nenhum nome citado. Nem o meu. A partir dali, entendi o que o silêncio pode fazer. Ele pode apagar, mas também pode proteger. Eu me tornei mestre em me calar na hora certa, em observar antes de agir, em não corrigir quem me subestimava. O tempo fazia isso por mim. Quando recebi a designação para a operação atual, o nome do meu pai apareceu no mesmo memorando. Ele, agora coronel reformado, seria o consultor civil honorário, convidado a acompanhar os preparativos. Ri sozinha quando li. O destino tinha senso de humor. Eu sabia o que isso significava. Ele veria, finalmente, o que nunca quis enxergar. Na noite anterior à reunião com o general, sonhei com ele. Estávamos no quintal de casa, eu ainda criança, marchando com um pedaço de cabo de vassoura como se fosse fuzil. Ele observava, sério. Eu tropeçava, levantava, continuava. No sonho ele dizia: "Não é assim que se comanda, menina." Acordei suando, com o coração acelerado, e percebi que era exatamente assim que se comanda, caindo e levantando tantas vezes que o erro vira aprendizado. Durante o café da manhã, no alojamento, alguns oficiais conversavam baixo sobre a operação. Falavam do plano, das mudanças, e mencionaram meu nome sem saber que eu estava perto. "Ouvi dizer que é ela quem montou tudo", disse um. O outro riu. "Então o coronel deve estar orgulhoso." E o primeiro respondeu: "Acho que ele nem sabe." Foi aí que percebi que o que eu estava prestes a fazer não era apenas profissional, era histórico. Eu não representava só a mim, nem só as mulheres que vieram depois. Eu representava o silêncio de todas que ouviram "fique quieta" quando estavam prestes a dizer algo importante. Quando o relógio marcou 11 réu, o general me chamou para revisar o relatório final. Meu pai estava na sala, em pé, de braços cruzados. O general perguntou sobre as últimas atualizações, e respondi com precisão. Ele apenas assentiu e disse: "Excelente trabalho, major. Seu plano é sólido." Meu pai fingiu não ouvir. Mais tarde, no refeitório, ele se aproximou. "Você não precisa se exibir", disse. Eu respirei fundo, segurei a bandeja com firmeza e respondi: "Não estou me exibindo, pai. Só estou fazendo o que aprendi." Ele baixou os olhos e murmurou: "Você não aprendeu isso comigo." E foi a primeira vez que ele disse algo verdadeiro sobre nós dois. Agora, enquanto observo o mapa à minha frente, entendo que tudo que me trouxe até aqui foi construído em camadas invisíveis, noites sem dormir, olhares atravessados,
Missões em silêncio, perdas que ninguém viu. A farda nunca pesou tanto quanto as palavras que precisei engolir para merecê-la. A sala volta a se encher. Os oficiais retomam suas posições. O general retorna, pronto para a última reunião antes do início da operação. Meu pai ajeita o distintivo que carrega no bolso, um reflexo de quem ainda tenta se manter à altura da própria sombra. E eu, pela primeira vez, não sinto necessidade de provar nada, porque agora eu sei. O comando não é dado, é assumido. E quando o momento chegar, e eu sei que vai chegar, bastará uma frase curta, objetiva, definitiva. Toda a operação responde a mim, mas ainda não é hora. Ainda há um pouco de silêncio a ser percorrido antes da virada. O helicóptero pousou às 06h47, levantando poeira e folhas secas sobre o pátio. O vento empurrou o casaco do meu pai para trás, revelando o distintivo antigo que ele ainda insistia em carregar preso no peito, um reflexo do tempo em que os homens se mediam pelo peso do metal. Eu observei de longe, prendi o cabelo num coque firme e entrei na tenda de comando sem dizer nada. Ali dentro, o mundo era feito de telas acesas, vozes em código e o som ritmado dos transmissores. O mapa digital mostrava as rotas já em execução. A operação estava viva, pulsando, e cada decisão que tomássemos dali em diante seria definitiva. Meu pai chegou logo depois, acompanhado do general. Trazia o semblante de quem dormira mal. Ele olhou em volta e pareceu estranhar o fato de tantos oficiais virem até mim para confirmar detalhes, revisar horários, assinar relatórios. Por anos, ele se acostumou a ser o centro do eixo, o ponto de referência onde tudo convergia. Agora, pela primeira vez, percebia que a estrutura girava sem precisar do seu comando. "Tudo certo, major?" perguntou o general parando ao meu lado. "Tudo conforme o plano, senhor." Meu pai tentou se adiantar, mas o general prosseguiu comigo. "Mantenha a comunicação direta com o posto Alfa. Quero atualização a cada 30 minutos. Sim, senhor." Foi a primeira vez naquela manhã que meu pai ficou em silêncio. O relógio marcava 07h12, quando a operação começou oficialmente. Cada setor reportava seus avanços, e as confirmações chegavam em sequência, rápidas, precisas, quase musicais. Eu acompanhava cada sinal no monitor, conferindo as transmissões cifradas, anotando mentalmente o progresso. Ao meu lado, o general observava em silêncio, com a serenidade de quem reconhece que a engrenagem está funcionando como deveria. O único que parecia deslocado era meu pai. De tempos em tempos, ele se aproximava para sugerir alguma coisa. O termo que ele usava para tentar recuperar terreno. "Talvez fosse melhor ajustar a rota sul", disse uma vez, olhando para o mapa. Eu respondi com calma. "As unidades já estão em deslocamento, coronel. Qualquer mudança agora comprometeria o tempo de resposta." Ele assentiu, mas vi o desconforto atravessar seu olhar. Aquilo não era desrespeito. Era hierarquia. Só que agora a hierarquia não o incluía mais. O general percebeu a tensão. "Coronel, a major está conduzindo com precisão. Deixe-a trabalhar." Foi dito num tom cortês, mas definitivo. O som dessas palavras ecoou mais forte do que qualquer sirene. Meu pai recuou um passo, sem dizer nada. Pela primeira vez desde que cheguei, vi o constrangimento que ele tanto temia. Não o meu, o dele. O de perceber que o poder que sempre julgou natural não lhe pertencia mais. As horas seguintes foram um exercício de controle. Cada nova atualização exigia foco total. A operação se estendia por 3 regiões e as equipes precisavam de respostas imediatas. Quando uma das unidades reportou interferência no canal, eu ajustei manualmente o código de frequência e restabeleci o sinal em menos de 2 minutos. O general, observando de perto, apenas disse: "Excelente reflexo." Não precisei responder. Meu pai me olhava com um misto de orgulho e desconforto. Talvez começasse a entender que a mulher diante dele não era mais a menina que marchava no quintal, mas a profissional que ele nunca soube nomear sem diminutivos. Às 09h45, o general pediu um intervalo. 10 minutos, senhores. Todos se afastaram, alguns para o café, outros para o rádio externo. Fiquei sozinha por um instante, olhando para os dados na tela. Meu pai se aproximou. "Você se preparou para isso, não é?" perguntou sem ironia. "Para o quê?" "Para me desmentir diante de todos." Eu respirei fundo. "Não vim aqui para te desmentir. Vim para fazer o que precisa ser feito. Podia ter me avisado antes. E o senhor teria me escutado?" Ele desviou o olhar. A pergunta ficou no ar.
pesada. Você acha que eu não sei o que é carregar um comando? Eu já fiz isso antes de você nascer. E eu aprendi observando, pai. Observando quando o senhor gritava ordens e quando o silêncio era mais forte do que o som. Ele não respondeu. Ficamos parados lado a lado, olhando para o mapa digital, como duas gerações em um mesmo campo de batalha. Ele, preso à ideia de autoridade que se impõe pelo volume, e eu, convicta de que a verdadeira força se mede pela precisão. O intervalo terminou. Todos voltaram aos seus postos. A tensão do momento anterior foi engolida pela rotina técnica das próximas horas. Mas dentro de mim algo tinha se solidificado. Eu não precisava provar nada. Só precisava cumprir meu papel até o fim. Às 10h27, uma transmissão de emergência interrompeu a calma. O posto beta reportava interferência em campo, e o comandante de equipe pedia autorização para alterar o eixo de aproximação. Todos olharam para o general, que virou-se para mim. Decisão sua, major. Meu pai deu meio passo à frente. Com todo o respeito, senhor. Talvez devêssemos aguardar nova leitura de terreno. O general cruzou os braços. A operação está sob comando dela, coronel. A frase caiu como um disparo. Eu não precisei olhar para o meu pai para saber que ele havia sentido o impacto. Peguei o rádio, respirei fundo e dei a instrução. Posto beta, mantenha a posição. Reavalie a zona leste e reporte em 3 minutos. Silêncio. Depois, a confirmação. Entendido, major. 3 minutos depois, a atualização chegou. A leitura indicava risco de deslizamento na rota sugerida pelo meu pai. Se a equipe tivesse avançado, teria sido um desastre. O general olhou para mim assentindo. Boa decisão. Eu apenas voltei ao monitor, anotando o resultado. Mas por dentro, um nó se desfazia. Meu pai não disse nada pelo resto da manhã. Ficou de pé, encostado perto da entrada, observando. Eu o vi encolher, não fisicamente, mas na presença. O mesmo homem que um dia me ensinou a andar em linha reta, agora parecia tropeçar em silêncio nas próprias sombras. Ao meio-dia, o general anunciou o sucesso parcial da operação. Estamos dentro da margem prevista. Sigam as próximas fases conforme o protocolo da major. Ninguém hesitou. Nenhum olhar cruzado. Nenhum murmúrio. O comando era claro, aceito e indiscutível. Pela primeira vez, eu senti o peso e a leveza de algo que lutei por tantos anos. Reconhecimento sem explicação. Meu pai saiu antes do almoço. Disse que precisava dar uma volta. Eu o observei ir, caminhando devagar pelo pátio, com a cabeça levemente curvada. Não era derrota, era reajuste. E, de certo modo, parte de mim se entristeceu. Porque, apesar de tudo, ainda era meu pai. O homem que um dia me ensinou a olhar o horizonte e dizer, sempre mais alto. Ele só não imaginava que um dia eu olharia o mesmo horizonte, sem precisar de autorização. O resto do dia passou em ritmo constante. A operação se manteve estável. As equipes retornaram em segurança, e o general me chamou para a última conferência. Excelente trabalho, major. Precisamos de mais líderes assim. Eu agradeci, formal. Quando saí, o sol começava a cair. No corredor, encontrei meu pai encostado na parede, olhando para o chão. Ele levantou os olhos quando me aproximei. Você fez o que precisava fazer, disse por fim. Sim, senhor. Ele assentiu. Não crie constrangimentos, lembra? Sorri de leve. Dessa vez, quem ficou constrangido não fui eu. Ele respirou fundo, mas não retrucou. Apenas colocou a mão no meu ombro, num gesto breve, quase imperceptível. Fez bem, murmurou, antes de se afastar. Eu fiquei ali, observando-o caminhar até o veículo que o aguardava. O vento levantava a poeira do pátio, o mesmo vento da manhã. A diferença é que agora o ar parecia leve. Pela primeira vez, o silêncio entre nós não era obediência, era respeito. Quando o motor do carro se perdeu na estrada, olhei para o prédio do comando, para as bandeiras tremulando ao longe, e pensei no quanto demorou para chegar até ali. Anos de espera, de silêncio e de disciplina transformados em um único dia, uma única resposta, uma única operação. O rádio ainda estava preso à farda. Segurei o transmissor, escutei o ruído estático e disse apenas: encerramento confirmado, operação concluída. A voz retornou com firmeza do outro lado. Ordem recebida, major. Desliguei o aparelho, tirei o boné, respirei fundo e fechei os olhos por um instante. Senti o sol tocar meu rosto e o som distante dos helicópteros diminuindo. Pensei em tudo o que ainda viria. Relatórios, avaliações, talvez novas missões. Mas naquele instante, não havia mais peso algum.
porque naquele dia ele percebeu, e eu também, que a autoridade que ele temia me ver exercer era, na verdade, a herança que ele mesmo me deixou, só que em outra forma. O relógio marcava 14h03 quando o general entrou novamente na sala de comando. Havia uma energia diferente no ar, um tipo de expectativa silenciosa que antecede o momento em que algo precisa ser revelado. Do lado de fora, os helicópteros ainda pousavam, os motores vibravam no solo, e as equipes de campo se comunicavam entre si com vozes firmes, mas contidas. Lá dentro, os mapas já estavam recolhidos, os monitores mostravam dados estáveis, e os relatórios de status piscavam em verde. A operação estava praticamente encerrada. Tudo correra dentro do planejado. Nenhuma baixa, nenhum erro, e ainda assim, o general tinha aquela expressão de quem sentia que algo escapava da lógica das hierarquias. Senhores, ele começou, passando o olhar por cada rosto presente. Preciso de clareza sobre a sequência de autorizações finais. Os relatórios mostram decisões que foram validadas em tempo recorde. Quero saber quem assumiu o controle direto das rotas e quem definiu as manobras táticas da segunda fase. O silêncio que se seguiu foi espesso, quase físico. Todos se entreolharam, e como sempre acontecia nesses momentos, os olhares se voltaram para o homem mais velho da sala, meu pai. Ele ajeitou o casaco, limpou a garganta e começou a falar. Comandante, todas as decisões foram tomadas em conjunto com o setor tático, seguindo recomendações de campo. O general estreitou os olhos. Setor tático? Quem estava no comando dele? Foi aí que a linha tênue entre passado e presente se rompeu. Por um instante, o tempo pareceu se contrair dentro da sala. O som dos transmissores diminuiu e o bater do relógio se tornou audível. Meu pai hesitou. Eu vi o exato momento em que o orgulho e o medo se cruzaram no olhar dele. Ele sabia a resposta. E sabia o peso dela. Eu não esperei. Dei um passo à frente. O som da minha bota contra o piso ecoou alto, cortando o silêncio. Olhei diretamente para o general e falei com a mesma voz que usei tantas vezes em campo, quando não havia espaço para dúvidas. Fui eu, senhor. Toda a operação respondeu a mim. O olhar do general se fixou no meu. Nenhuma surpresa, nenhuma reprovação, apenas reconhecimento. Entendido, ele disse, após uma pausa breve. E quem validou a alteração das rotas de evacuação? Eu, senhor. A decisão foi minha, baseada na leitura de risco. Está tudo documentado. Ele assentiu, lentamente. E a comunicação direta com o posto Alfa? Também sob minha responsabilidade, senhor. Dessa vez, ele sorriu. Excelente. Parabéns pela precisão, major. Aquelas palavras soaram simples, mas cada sílaba parecia uma medalha invisível. Meu pai permaneceu imóvel, olhando para mim como se estivesse diante de alguém que não reconhecia. O rosto dele, sempre tão controlado, parecia feito de pedra. O general continuou, dirigindo-se à equipe. Anotem isso nos relatórios. Todas as validações passam pela Major Almeida. Quero que conste em ata. Um dos capitães assentiu, digitando rápido no laptop. O som das teclas preencheu o ambiente, substituindo o silêncio constrangido. Eu mantive a postura ereta, sem alterar o tom, sem demonstrar nada além de profissionalismo. Mas por dentro, cada batida do coração carregava uma lembrança. As noites de estudo, as missões em que precisei ser invisível, as vezes em que fui apresentada como assistente do meu próprio projeto, as conversas em que homens decidiam o que eu poderia ou não fazer em nome da prudência. Tudo convergia para aquele instante. O general se afastou um pouco e olhou para o mapa fixado na parede. Esta operação foi limpa, eficiente e exemplar. Quero entender o processo que levou a esse resultado. Major, explique-me o critério usado para antecipar o deslocamento da equipe Delta. Peguei a caneta laser sobre a mesa e caminhei até o painel. Sim, senhor. O setor Delta estava com atraso de 4 minutos em relação à previsão. Identifiquei pelo rastreamento que a Rota B sofreria interferência por causa do transporte de carga civil. Recalculei o trajeto via acesso secundário e redirecionei a equipe antes que houvesse risco de colisão. O general ouviu em silêncio. Quando terminei, ele disse apenas: ação preventiva de alto nível. Isso é comando real. E foi nesse exato momento que eu ouvi o som que nunca pensei que ouviria. Meu pai inspirando fundo, quase como se precisasse de ar. Ele estava parado, mas as mãos tremiam levemente. Não de raiva,
de reconhecimento. O general continuou. Anotem na ata. Decisão direta da Major Almeida, validada pelo Comando Regional. Este tipo de iniciativa é o que diferencia a gestão de liderança. A sala permaneceu muda. Todos sabiam o que aquilo significava. O general não estava apenas me elogiando. Estava legitimando, diante de testemunhas, o que até aquele momento era apenas uma suspeita sussurrada entre corredores. Eu não estava ali por indicação. Eu estava ali porque era boa. O general fez um sinal e os oficiais começaram a se dispersar para preparar o relatório final. Ele se aproximou, estendeu a mão e disse baixo: "Parabéns, Major. Seu pai deve estar orgulhoso." Olhei rapidamente para o coronel reformado que um dia foi meu comandante de vida e agora se tornava apenas meu pai. Ele desviou o olhar, fixando-se em um ponto qualquer da parede. "Obrigada, senhor", respondi. Quando o general saiu, a sala se esvaziou aos poucos. Sobramos apenas nós dois. Ele se sentou devagar, como se o chão tivesse ficado mais pesado. Por alguns segundos, pensei que não diria nada, mas então ele falou, com voz baixa, quase um sussurro: "Você me desarmou hoje." Não era essa a intenção, mas foi o que fez. "Eu só fiz o meu trabalho, pai." Ele olhou para mim e balançou a cabeça devagar. "Não, você fez o que eu devia ter feito há muito tempo. Confiar no que criei." Aquela frase, tão simples, me atravessou inteira. Pela primeira vez ele falou comigo não como oficial, nem como coronel, mas como pai. O mesmo homem que um dia me mandou ficar calada agora confessava, em tom resignado, que o silêncio dele tinha custado caro. Ficamos assim por alguns minutos. Nenhum de nós tentou preencher o espaço entre as palavras. Às vezes, a reconciliação não precisa de abraços, só de silêncio mútuo. Quando ele levantou, ajeitou o distintivo e disse: "Vai ficar para a entrevista com o comando?" "Sim, preciso apresentar os relatórios." "Então eu vou antes. Acho que já entendi tudo o que precisava ver." Assenti. Ele foi até a porta, parou e olhou para trás. "Você me fez sentir orgulho e vergonha ao mesmo tempo, filha." "Orgulho, eu aceito. Vergonha, o senhor guarda para si." Ele sorriu. Pequeno, contido, mas real, justo. E saiu. Quando a porta se fechou, respirei fundo. Senti o corpo inteiro relaxar pela primeira vez em dias. Sentei-me à mesa e olhei para o mapa mais uma vez. Não era só papel. Era um espelho do caminho que me trouxe até ali, cheio de curvas, desvios e correções. Peguei meu caderno de anotações, aquele que carrego desde a academia, e escrevi. Hoje ele viu. Não precisei levantar a voz. Bastou fazer o que ninguém esperava que eu pudesse. Do lado de fora, os helicópteros voltavam a sobrevoar o campo. O som era grave, constante, e por um segundo, fechei os olhos. Parecia um batimento cardíaco coletivo. Foi nesse instante que percebi. A operação terminava, mas o verdadeiro início era agora, porque a partir daquele dia, nada mais seria a favor ou acompanhar. A partir dali, cada ordem que eu desse carregaria o peso da minha própria assinatura e o nome que, por tanto tempo, tentaram esconder atrás do dele. Quando saí da sala, o corredor estava vazio. A luz do fim de tarde entrava pelas janelas, dourando o chão e as paredes. Caminhei devagar, ouvindo o som das minhas próprias botas, e pensei em como cada passo tinha sido construído sobre anos de silêncio. No pátio, o general me esperava. "Major, o comando quer que apresente a operação na coletiva de amanhã. Fui eu quem sugeriu." "Senhor, não há necessidade. Posso redigir o relatório." "Não, Almeida. É hora de deixar que te vejam." Por um instante fiquei em silêncio. Senti o mesmo frio na nuca que sentia quando criança, antes de subir num palanque da escola. Só que agora não havia palanque, nem plateia de pais e professores. Havia um país que, pela primeira vez, veria uma mulher no centro de uma operação de alta complexidade. "Entendido, senhor." Ele sorriu e se afastou. Eu fiquei ali, sozinha, olhando o horizonte avermelhado. As bandeiras tremulavam ao longe, e o vento trazia o cheiro de terra, metal e gasolina. Fechei os olhos e pensei nas palavras que abriram aquele dia. Não crie constrangimentos. Sorri, sem ironia, porque agora eu entendia. Às vezes, o maior constrangimento que alguém pode causar é simplesmente existir no lugar certo, com a autoridade que negaram a vida inteira. E naquele fim de tarde, enquanto o sol descia e o país respirava depois de uma operação bem-sucedida, eu soube. A missão tinha terminado. Mas a história, a minha história, estava apenas começando.
A operação havia terminado há 48 horas quando recebi a convocação para comparecer à coletiva de imprensa. O comunicado veio assinado pelo comando-geral e trazia uma frase curta, seca, protocolar. Presença da Major Almeida confirmada como representante tática da Operação Grifo. Li a mensagem 3 vezes, em silêncio. Nunca pensei que um dia meu nome apareceria em um documento público, não como auxiliar, não como coordenadora de apoio, mas como representante tática. Era oficial e irreversível. Na manhã seguinte, o quartel parecia outro. Os corredores estavam mais claros, não pela luz, mas pelo modo como as pessoas me olhavam. Não havia mais sussurros ou disfarces. Havia curiosidade e uma certa cautela. O tipo de respeito que surge quando alguém quebra uma barreira que os outros fingiam não existir. Os cumprimentos vinham rápidos, neutros, acompanhados de expressões que eu conhecia bem. O reconhecimento desconfortável de quem percebe que o jogo mudou. O general cruzou comigo no corredor principal. Preparada, Major? Sim, senhor. Hoje não é só um relatório. É uma linha na história. Assenti, mas não respondi. Não gosto de palavras grandes. Aprendi que a história verdadeira não se escreve em manchetes. Se escreve nas entrelinhas. A coletiva aconteceu no auditório central, o mesmo onde, anos antes, eu havia ficado de pé ao fundo, sem farda de gala, enquanto outros recebiam medalhas e discursos. Lembro do frio nos pés, da sensação de ser invisível. Agora, o lugar era o mesmo, mas eu não era mais a mesma. A mesa estava montada, bandeiras ao fundo, brasões polidos, microfones alinhados, copos d'água milimetricamente posicionados. O general ficou ao centro e, à direita dele, o assento com minha placa de identificação. Mágio Noá, Almeida. Quando sentei, ouvi o som das câmeras disparando. A primeira fileira estava lotada de repórteres. Reconheci um ou outro rosto. Gente que, em outras épocas, cobria tragédias e ignorava quem estava por trás da contenção do caos. O general iniciou o discurso, falando da operação, dos resultados, da precisão logística, da eficiência do comando. Até que, naturalmente, chegou a parte que eu sabia que viria. Esta operação foi conduzida por uma equipe excepcional, sob o planejamento e supervisão direta da Major Almeida, cujo desempenho representou um marco de profissionalismo e estratégia. As palavras ecoaram no auditório, e por alguns segundos, o som dos flashes aumentou. Fiz o que sempre fiz. Permaneci imóvel, com o olhar fixo à frente, sem demonstrar nada. Mas por dentro, um peso começou a se deslocar. Não era orgulho, era exaustão. O tipo de cansaço que só quem carregou o silêncio por muitos anos entende. Quando as perguntas começaram, os jornalistas focaram no aspecto técnico. Como foi a coordenação intersetorial? Qual o tempo médio de resposta? Houve resistência em aceitar ordens sob comando feminino? Essa última pergunta veio de uma repórter jovem. Olhar direto, sem ironia. Respondi sem hesitar. Dentro de uma operação, o comando não tem gênero, tem voz e resultado. Eu usei os dois. Houve um murmúrio leve na plateia. O general olhou para mim e sorriu com o canto da boca. Ao final, aplausos breves, contidos. O tipo de aplauso que soa mais como liberação de tensão do que celebração. O evento terminou e a imprensa se dispersou. O general se aproximou. Excelente resposta, Major. Obrigada, senhor. Seu pai assistiu. Meu corpo congelou por um segundo. Assistiu? Sim. Ligou pela manhã. Disse que ia ver a coletiva pela televisão. Pareceu diferente. Diferente. A palavra ficou girando na minha cabeça enquanto eu saía do auditório. Na tarde daquele mesmo dia, recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Mas eu sabia. Vi você na TV. Orgulhoso. Sempre estive. Só não sabia como dizer. Fiquei olhando para aquela tela por um tempo. Depois, bloqueei o número. Não por raiva, mas porque algumas reconciliações precisam vir com presença, não por mensagem. Nos dias seguintes, a repercussão começou a crescer. O vídeo da coletiva circulou nas redes, e junto com ele vieram manchetes. Major comanda operação exemplar. Oficial quebra barreiras dentro das forças. Comando feminino marca nova era militar. Li todas com o mesmo distanciamento com que lia relatórios de missão. O que para os outros parecia inédito, para mim era apenas o resultado de uma vida inteira de esforço. Mas havia algo diferente ali. Dessa vez,
Meu nome não vinha acompanhado de outro. Nenhum filha de, nenhum discípula de. Apenas eu. No quartel, o efeito foi imediato. Oficiais que antes mal me cumprimentavam agora buscavam aproximação, convites para palestras, entrevistas, eventos. O general me pediu que representasse o setor tático num simpósio. Eu aceitei, com a mesma calma de quem sabe que toda visibilidade é passageira. Mas algo mais fundo começou a mudar. As jovens cadetes me olhavam diferente. Havia admiração, sim, mas também um tipo de esperança. Em seus olhos, eu via reflexos de quem eu fui. Aquelas que suportam os olhares atravessados, as piadas veladas, os testes disfarçados de brincadeiras. Elas me cumprimentavam com mais firmeza agora. E toda vez que uma delas me chamava de senhora, eu sentia o peso e a beleza da palavra. O general me chamou para uma reunião restrita dias depois. Major, sabe o que mais me impressionou? Não, senhor. A sua calma. Mesmo quando questionada, nunca se defendeu. Isso desconcerta mais do que qualquer argumento. Respondi com um sorriso discreto. A defesa grita. A autoridade só fala quando precisa. Ele riu. Guarde isso, Almeida. Vai precisar. De fato, precisei. Nem todos aceitaram a nova ordem das coisas. Começaram os sussurros, os relatórios revisados, as tentativas sutis de testar meus limites. Nada explícito, mas eu percebia. E-mails redirecionados sem cópia, reuniões marcadas sem aviso, tarefas atribuídas por fora do protocolo, testes. Sempre há testes quando alguém rompe uma barreira, mas eu não reagia, apenas registrava e continuava entregando o resultado. Pouco a pouco, o ruído se dissolvia na eficiência. Uma tarde, quando saía do quartel, encontrei meu pai encostado no carro, à minha espera. Fardado não estava, mas ainda trazia o porte de quem passou a vida inteira medindo passos e posturas. Posso te acompanhar? Perguntou. Claro. Caminhamos lado a lado, em silêncio. No pátio, o sol refletia nas janelas e o ar trazia o som distante das instruções de cadetes em treino. Você sabe que hoje tem gente que não dorme porque você falou com firmeza naquela coletiva, né? Não fiz por eles, pai. Eu sei. Fez por você. E talvez por mim também. Olhei para ele. Havia algo diferente no rosto. Não orgulho soberbo, mas humildade. Quando eu te disse para não criar constrangimentos, eu estava com medo. Não de você, mas do que o mundo ia fazer com você se te visse brilhar demais. E o que o mundo fez? Perguntei. Ficou cego por um instante. Respondeu sorrindo. Mas já está se acostumando à luz. Paramos perto do portão. Ele me olhou como quem finalmente enxerga. Você me superou, e isso é o melhor tipo de derrota que um pai pode sentir. Ele foi embora, e eu fiquei parada ali, vendo o carro se afastar, pensando em como as derrotas certas também podem ser vitórias compartilhadas. Nos dias seguintes, fui chamada para Brasília. A notícia era oficial. Promoção por mérito extraordinário. Não chorei, não comemorei. Apenas respirei fundo e pensei em tudo que aquilo custou. Os olhos cansados, o silêncio suportado, as pequenas feridas diárias. Na cerimônia, quando me entregaram o documento, senti o peso simbólico da assinatura. Meu nome, sozinho, era suficiente, sem precisar ser validado por ninguém. E naquele instante, percebi que o verdadeiro comando não era sobre dar ordens, era sobre inspirar silêncio. O tipo de silêncio que vem não do medo, mas do respeito. Naquela noite, voltei para o alojamento e tirei o uniforme. Olhei meu reflexo no espelho, as marcas do sol, o cabelo preso, o rosto cansado, e pensei em como tantas mulheres antes de mim fizeram o mesmo sem que ninguém as visse. Peguei meu caderno e escrevi mais uma linha. Depois do silêncio, vem o som mais difícil, o da própria voz sendo ouvida. Fechei o caderno devagar. Lá fora, o vento soprava sobre o pátio, carregando o mesmo som de sempre, o barulho das bandeiras, o eco de passos firmes, o ruído dos motores. Mas pela primeira vez, aquele som não vinha de fora, vinha de dentro. Os dias seguintes à promoção foram um ruído abafado dentro da rotina militar, como se cada gesto, cada cumprimento, cada ordem, carregasse uma nota de curiosidade disfarçada. O reconhecimento, percebi rápido, tem um preço alto, e não é pago em glória, mas em vigilância. As pessoas passam a observar tudo o que você faz, esperando o deslize que confirme a teoria de que você só chegou ali porque o momento exigia diversidade, como ouvi um major comentar em voz baixa, achando que eu não estava por perto. A frase não me irritou.
Só me fez entender o quanto o poder ainda incomoda mais quando vem de um lugar improvável. No quartel, a atmosfera mudou. Os corredores pareciam medir o som dos meus passos, como se ecoassem diferente agora que eu trazia um novo título, uma nova insígnia. Era curioso observar como os mesmos que antes ignoravam a minha presença agora sorriam com deferência ensaiada. Mas o olhar por trás do sorriso denunciava o incômodo. Eu já tinha visto esse olhar em muitos rostos, o olhar de quem cumprimenta, mas não aceita. E aprendi há muito tempo que aceitação não é requisito para respeito. A rotina seguiu com relatórios, convites para entrevistas e uma agenda que parecia não caber nas horas do dia. Às vezes, eu pensava em como o reconhecimento público podia ser tão cansativo quanto a invisibilidade. Quando você é invisível, luta para ser visto. Quando te enxergam, luta para não ser distorcido. Em ambos os casos, o esforço é o mesmo. O general me chamava com frequência para reuniões estratégicas. Ele parecia enxergar em mim algo além da competência, uma necessidade institucional de provar que o exército sabia se adaptar aos novos tempos. Eu não me iludia. Sabia que meu nome era útil, que minha imagem ajudava a construir uma narrativa de modernidade. Mas também sabia que o que sustentava aquela imagem era o trabalho. E trabalho, esse sim, não podia ser manipulado por propaganda. Então, em silêncio, continuei fazendo o que sempre fiz, entregando o resultado. As noites voltaram a ser longas. Ficava no alojamento revisando relatórios, anotando pontos de melhoria, relendo tudo o que podia dar brecha a críticas. Ser mulher e oficial é viver num estado permanente de alerta, não contra inimigos, mas contra expectativas. Tudo o que um homem pode errar e ser corrigido, uma mulher precisa acertar e ainda justificar. Era um cálculo constante, uma equação silenciosa entre o que eu podia dizer e o que devia calar. Lembro de uma noite em que, sozinha na sala de comando, encontrei uma antiga fotografia da academia, guardada no fundo de um armário de arquivo. Na imagem, 23 cadetes perfilados, e eu, única mulher, com o rosto rígido, o olhar tenso, como se carregasse o peso de representar algo maior do que eu mesma. Toquei aquela foto e pensei que talvez nada tivesse mudado de fato. Só o cenário. Meu pai me ligava às vezes. As conversas eram curtas, objetivas, cheias de pausas. Ele tentava não demonstrar emoção, e eu fingia não perceber o esforço. Às vezes, ele falava sobre banalidades. O jardim, o cachorro, o clima, e no meio de uma frase qualquer, deixava escapar algo como "sua mãe ficaria orgulhosa". Era o máximo que ele sabia dizer sem perder o tom. Eu aprendia a aceitar as entrelinhas como abraços que nunca viriam. Um dia ele comentou: "Quando eu entrei, as mulheres nem podiam ficar no alojamento principal. Agora você comanda." Eu quis responder que não era sobre alojamento, era sobre espaço, mas calei. Ele entenderia do jeito dele. Os meses seguintes trouxeram um tipo de solidão que não vinha da ausência, e sim da distância. Quando se sobe demais numa estrutura que não foi feita para você, descobre que o ar é mais rarefeito. A solidão das alturas é diferente da dos porões. Lá embaixo você tem companhia. Lá em cima, tem eco. Começaram as convocações para Brasília, as reuniões com superiores, as entrevistas controladas por assessores de comunicação. Eu era apresentada como símbolo de superação, mas sabia que qualquer passo em falso bastaria para me transformar em símbolo de exceção. O discurso da igualdade é bonito até o momento em que a igualdade se concretiza. Depois disso, ela incomoda. Em uma dessas viagens, durante um jantar formal, um general mais velho se aproximou e disse, com aquele tom que mistura elogio e provocação: "Major, ouvi dizer que seu pai finalmente aprendeu a te chamar de senhora." Sorri com polidez, mas por dentro senti a fisgada da ironia. "Não, senhor", respondi. "Ele aprendeu a me chamar pelo nome." O general ficou em silêncio. Eu também. Não havia ofensa em minha resposta, apenas verdade. Ao retornar, percebi que algo havia mudado de forma mais sutil. A confiança do alto comando em mim crescia, mas com ela vinham as sombras, a desconfiança dos pares, os olhares de quem temia perder espaço. Começaram os rumores, que eu havia sido favorecida, que tinha padrinhos, que meu pai havia interferido. Ironia das ironias. O mesmo homem que me mandara calar agora era usado como justificativa para minha competência. Fiquei tentada a confrontar,
mas preferi o silêncio. Nada desmonta uma mentira tão rápido quanto o tempo. Numa manhã, recebi um envelope sem remetente. Dentro, uma folha impressa com uma frase anônima. Não se acostume. O sistema engole os que acreditam demais. Li e rasguei, sem raiva. O sistema me engoliu faz tempo, pensei. Eu só aprendi a respirar dentro dele. No mesmo dia, fui chamada para uma missão de curto prazo. Um treinamento de liderança para novos oficiais. Não era o tipo de tarefa que eu costumava aceitar. Parecia cerimonial demais. Ilustrativa demais. Mas aceitei. Talvez porque algo em mim quisesse ver de perto as novas gerações. Entrei na sala de aula e encontrei 30 jovens de uniforme impecável, postura reta, olhos atentos. Quando comecei a falar, não usei discursos. Contei histórias, não sobre glória, mas sobre resistência. Falei sobre a diferença entre ser vista e ser ouvida, sobre o preço da dignidade, sobre como o silêncio pode ser uma forma de comando. Quando terminei, ninguém aplaudiu. Mas uma cadete ficou por último. Aproximou-se e disse: Senhora, a gente escuta muito sobre homens que venceram batalhas, mas ninguém fala das mulheres que venceram o direito de lutar. Obrigada. Saí daquela sala com um nó na garganta. Era por isso que eu ainda estava ali. Não para provar nada aos homens da minha geração, mas para que as mulheres da próxima não precisassem provar tudo de novo. À noite, enquanto caminhava pelo pátio, lembrei da frase do meu pai: não crie constrangimentos. Agora entendo que ele não falava comigo, mas com o medo dele. O medo de me ver enfrentar um mundo que não sabia lidar com o que não podia controlar. E no fundo, talvez tenha sido esse medo que me preparou. A lua refletia nas janelas do quartel e o vento trazia o som distante das instruções noturnas. Parei por um instante e observei os cadetes se movimentando em formação. Percebi que, pela primeira vez, havia mais de uma mulher entre eles. Pequeno detalhe, mas significativo. O futuro começava ali, em passos que soavam diferentes, mais firmes, mais seguros. Voltei para o alojamento e sentei à mesa. Tirei o caderno do bolso e escrevi mais uma linha, sem pensar muito. O reconhecimento pesa mais que a rejeição, porque vem acompanhado da responsabilidade de não falhar onde ninguém esperava que você chegasse. Fechei o caderno e apaguei a luz. O som dos meus próprios passos ecoou no piso frio até o silêncio se instalar completamente. Deitei e pensei em como o comando, no fim, é uma forma de solidão. Não a solidão da ausência, mas a solidão da lucidez. A de saber que o respeito conquistado não é abrigo, é dever, e que por mais que o mundo mude ao redor, o desafio continua o mesmo: manter a firmeza sem perder a humanidade. Sustentar a autoridade sem deixar de sentir, porque o verdadeiro poder não está em mandar, mas em resistir sem se tornar igual ao que te negou. Adormeci com essa certeza. E quando o dia seguinte nasceu, o som do toque de alvorada soou diferente. Não mais como ordem, mas como convite. O reconhecimento não me libertava, me incumbia, e eu aceitei, em silêncio, como quem aceita uma missão que sempre soube que viria, mas que esperou a vida inteira para poder, enfim, chamar de sua. O tempo dentro das instituições militares é diferente do tempo civil. Aqui, as horas têm peso, os minutos têm hierarquia, e até o silêncio tem posto. Depois da promoção e das manchetes, percebi que a verdadeira batalha não era mais nas frentes operacionais, mas nos bastidores, onde o poder não se mostra em fardas, mas em decisões ditas com voz mansa, nas mesas onde o café é mais forte que as ordens. O reconhecimento público me deu visibilidade, e com ela veio o que todo comandante teme: exposição. O sucesso, aprendi rápido, tem o mesmo cheiro da ameaça. As semanas seguintes foram uma sequência de reuniões, pareceres e relatórios técnicos que, na superfície, pareciam rotineiros, mas por baixo da formalidade havia algo denso, quase palpável, uma tensão disfarçada de protocolo. Começaram a me chamar para grupos de trabalho, conselhos administrativos, comissões de análise. O discurso era sempre o mesmo: precisamos da sua visão. A presença feminina é fundamental para o equilíbrio estratégico. Palavras bonitas, mas com segundas intenções. Entendi que estavam me aproximando para me conter. É uma tática antiga: manter o que incomoda sob vigilância, oferecer prestígio como forma de controle. E eu aceitei, como quem aceita entrar num campo minado, sabendo exatamente onde pisa. Nas primeiras reuniões,
Notei os olhares atravessados, as pausas estratégicas antes de cada decisão que me envolvia. O coronel Barreto, velho conhecido de outros tempos, foi o primeiro a testar os limites. Em voz polida, sugeriu revisar a estrutura de relatórios das operações futuras, para padronizar. Padronizar era um eufemismo para diluir a autoridade. Eu ouvia tudo, anotava, respondia apenas o necessário. Revisão aprovada, desde que os créditos técnicos sejam mantidos conforme a origem das decisões, disse, sem levantar o tom. Ele assentiu, desconfortável. Eu aprendi que na guerra invisível, as palavras são munição. E as pausas, armaduras. Fora das reuniões, os dias eram longos e metódicos. Eu cumpria horários, treinava equipes, revisava protocolos. O trabalho era o mesmo, mas o ambiente havia mudado. Onde antes havia neutralidade, agora havia cálculo. Os oficiais sabiam que qualquer gesto em minha direção poderia ser lido como posicionamento. Havia quem me evitasse, e havia quem se aproximasse demais. Ambos os gestos diziam o mesmo: cautela. Ser mulher em comando é carregar uma luz incômoda. Ilumina o caminho, mas também revela quem prefere a penumbra. Meu pai vinha me visitar às vezes, sempre sem avisar. Entrava no quartel com aquele jeito de quem ainda pertencia a tudo, cumprimentava os guardas pelo nome, caminhava com o passo de quem não precisa se anunciar. Um dia, me esperou na saída do gabinete. Você está diferente, disse, me observando com atenção. Mais dura, respondi sem olhar. É o preço de não poder errar. Ele suspirou. E vale a pena? Não soube responder. Às vezes, nem eu tinha certeza. Nessa época, começaram os convites externos. Entrevistas para revistas, seminários, encontros sobre liderança feminina. Recusei a maioria. Sabia que qualquer frase mal interpretada poderia virar munição política. Um repórter insistiu em saber se eu acreditava que o exército era um ambiente machista. Respondi: o exército é um espelho do país, e o país ainda está aprendendo a olhar para mulheres que não pedem licença. Ele sorriu, satisfeito com a manchete. Eu saí antes que perguntasse mais. Com o tempo, percebi que o que mais incomodava não era o fato de eu ser mulher em posição de comando, mas a forma como eu exercia o comando. Esperavam que eu fosse símbolo, que fizesse discursos sobre representatividade, que suavizasse minha autoridade com sorrisos diplomáticos. Eu não fazia nada disso. Eu comandava, com a mesma rigidez que aprendi dos homens, e a mesma empatia que aprendi observando o que lhes faltava. Essa combinação, aparentemente simples, era o que mais desconcertava. O general, sempre pragmático, começou a me incluir em discussões estratégicas de alto nível. Eu sabia que era um teste. Queriam ver se eu resistia à pressão de estar entre generais veteranos, homens acostumados a falar sem serem interrompidos. Na primeira reunião do conselho, sentei em silêncio enquanto eles debatiam planos e protocolos como quem joga xadrez com a história. Quando um deles perguntou o que eu achava da nova proposta de reorganização tática, respondi com calma. A proposta é sólida, mas foi feita olhando o terreno de cima. Eu prefiro ver as botas no barro antes de decidir o caminho. A sala ficou em silêncio. O general sorriu. Anotem isso. As semanas se transformaram em meses, e a pressão crescia. Começaram a circular memorandos sobre a necessidade de rotatividade de comando, outro eufemismo, dessa vez para me afastar da linha de frente. O argumento era burocrático, mas a intenção era política. O general me chamou ao gabinete. Estão tentando te tirar da tática, Almeida. Respondi. Não me surpreende, senhor. Ele apoiou as mãos sobre a mesa. Você quer lutar? Pensei por um instante. Não, quero permanecer. Lutar é gastar energia. Permanecer é vencer. Ele assentiu satisfeito. Então permaneça. Saí daquela sala com a mente em alerta. Eu sabia que permanecer exigiria mais silêncio do que nunca. É estranho perceber que o mesmo silêncio que antes era imposto agora se torna escolha. Mas é uma escolha com propósito. Silêncio não mais por submissão, e sim por estratégia. Quando o inimigo é invisível, o barulho denuncia. Em meio a isso, minha relação com o pai se tornava mais branda. Ele passou a me ligar à noite, só para saber se eu tinha comido, se estava dormindo. Às vezes falávamos sobre nada, e era nesse nada que eu encontrava descanso. Um dia, ele contou que alguns antigos colegas o haviam procurado, perguntando se era verdade que eu estava mexendo nas estruturas. Ele respondeu: não, ela só está mostrando que estrutura também pode ter rosto de mulher. Disse rindo, e eu ri junto. Pela primeira vez, rimos do mesmo lado da história.
Houve uma tarde em que ele apareceu no meu gabinete sem avisar. Eu estava debruçada sobre relatórios, e ele entrou em silêncio, observando. Ficamos assim por um tempo. Depois, ele disse: "Eu passei a vida inteira acreditando que liderança era fazer os outros te seguirem. Hoje entendo que é fazer os outros andarem mesmo quando você não está olhando." Olhei para ele e respondi: "O senhor demorou, mas chegou." Ele sorriu e respondeu: "Você também." Aquela conversa ficou comigo por dias. Talvez porque, no fundo, o que sempre buscamos um no outro era esse reconhecimento sem palavras, o de quem finalmente entende que respeito e amor, quando amadurecem, se confundem. O resto do mês transcorreu em meio a pequenos embates administrativos e longos silêncios calculados. A guerra invisível continuava, mas eu já sabia navegar nela. Percebi que não precisava mais provar nada, nem vencer ninguém, bastava existir com competência. E essa simples existência já era insubordinação suficiente para um sistema acostumado a uniformizar até as almas. Certa noite, sozinha na base, subi até o terraço do quartel. O céu estava limpo, e o vento trazia o som distante dos aviões de treinamento. Olhei para as luzes da cidade ao longe e pensei em como toda aquela estrutura, os portões, as torres, as bandeiras, pareciam menores agora. Talvez porque o medo que me acompanhou por tantos anos tivesse finalmente perdido o tamanho. Peguei o caderno, aquele que me acompanha desde o início, e escrevi: "A guerra mais longa é a que se trava dentro do respeito." Fechei as páginas e deixei que o vento levasse um fio de poeira do papel. Na manhã seguinte, acordei antes do toque. O espelho devolveu um rosto que eu quase não reconheci, não porque tivesse mudado, mas porque finalmente parecia inteiro. A farda já não era armadura, era pele. E pela primeira vez desde o início de tudo, percebi que talvez o silêncio não fosse o fim, mas o idioma da vitória. Os meses seguintes foram de aparente calma, mas quem vive há tempo suficiente entre estruturas sabe que o silêncio nunca é apenas ausência de ruído. Às vezes é preparação, às vezes é teste. Depois da guerra invisível, percebi que o sistema havia desistido de me expulsar. Agora, tentava me moldar. Recebia convites para representar a instituição em eventos, reuniões com autoridades civis, congressos sobre integração e diversidade. Sempre as mesmas palavras, os mesmos aplausos polidos, as mesmas palmas medidas. Eu sorria pouco, falava o necessário. Cada cerimônia era uma encenação sutil. Eles mostravam que eram modernos, eu mostrava que podia suportar o jogo. Mas dentro de mim crescia a sensação de que algo precisava mudar. Não o meu lugar dentro da estrutura, mas a estrutura em si. Comecei a observar os jovens oficiais com mais atenção. Eles vinham até mim com perguntas cautelosas, como quem teme ultrapassar o limite da hierarquia. Uma cadete de cabelos curtos, rosto sério e olhar intenso, perguntou certa vez o que era mais difícil: ser mulher ou ser comandante? Pensei um instante antes de responder. Ser mulher te ensina a suportar. Ser comandante te obriga a transformar o que suportou em direção. Ela ficou em silêncio, como se tivesse entendido algo que ainda não podia colocar em palavras. E naquele olhar, percebi o que nunca enxerguei nas gerações anteriores. Elas não queriam só pertencer, queriam fazer diferente. Talvez fosse esse o início do legado, não uma homenagem, não um nome em parede, mas uma mudança de mentalidade. No gabinete, comecei a escrever um projeto. Não pedi autorização, apenas comecei. O título era simples: Programa Aurora, Treinamento de Liderança Feminina Estratégica. A ideia era criar um módulo de formação onde mulheres pudessem aprender tática, comando e gestão de campo desde as fases iniciais da carreira, não como exceção, mas como base. Passei semanas revisando cada parágrafo, desenhando o cronograma, calculando custos, prevendo resistências. Eu sabia que haveria muitas. Quando o projeto ficou pronto, enviei diretamente ao general. Nenhum discurso, nenhum pedido, apenas um documento técnico de 50 páginas. 2 semanas depois, ele me chamou. Aurora, disse abrindo o arquivo. Um nome bonito, assenti. Não é sobre mim, senhor. É sobre quem vem depois. Ele ficou em silêncio por um instante. Vai enfrentar resistência. Respondi. Resistência é sinal de movimento. Aprovado em caráter experimental. Foi assim que começou. As primeiras inscrições vieram tímidas.
20 mulheres, depois 30. E algo aconteceu durante os treinamentos. A sala, que antes ecoava ordens secas, começou a ter perguntas, vozes, ideias. O comando deixava de ser um monólogo e passava a ser um diálogo disciplinado. No terceiro mês, os primeiros resultados apareceram. As cadetes se destacavam em manobras, em avaliações, em planejamento estratégico, não por proteção, mas por competência. O boato se espalhou. Alguns criticavam, diziam que era programa de vitrine. Eu deixava que falassem. O tempo tem paciência maior do que qualquer justificativa. Em meio a esse movimento, recebi a notícia de que meu pai havia adoecido. Não era grave, mas o suficiente para trazê-lo de volta ao centro das minhas preocupações. Fui até ele numa tarde de domingo. Estava em casa, sentado na varanda, olhando o quintal onde tantas vezes treinamos marcha quando eu era menina. Você parece cansada, disse ele. Estou. Do trabalho? Do peso dele. Ficamos um tempo em silêncio, ouvindo o barulho distante de um rádio antigo. Então ele disse, eu errei, sabe? Quando te mandei ficar quieta naquele dia. Olhei para ele e vi que não falava mais como coronel, mas como pai. Eu tinha medo de te ver cair num lugar que não te aceitaria, mas você não só entrou, você construiu degraus. Respirei fundo. O Senhor me ensinou a marchar. Eu só segui o passo até encontrar o meu ritmo. Ele riu, um riso breve, sem ironia. Pois então continue, mas não marche sozinha. Essas palavras ficaram comigo muito tempo depois que fui embora. No quartel, o programa Aurora crescia. O sucesso começou a incomodar mais do que eu imaginava. Vieram as auditorias, as perguntas sobre orçamento, as revisões de metodologia. O protocolo sempre é o mesmo. Quando algo novo funciona, tentam provar que é irregular. Eu sabia. Respondi a cada ofício, com precisão e serenidade. Nenhum erro, nenhum desvio, nenhuma brecha. Cada documento era uma trincheira. O general me chamou novamente. Eles estão testando seus limites. Sorri. Deixe que testem. Foi o que me ensinou a vencer. Ele assentiu. Mas entenda, o sistema não gosta de quem o supera dentro das regras. Então talvez seja a hora de reescrever as regras. Naquele mesmo mês, uma notícia vazou para a imprensa. Primeiro programa de comando feminino dentro das forças desperta resistência entre oficiais tradicionais. Li a matéria sem surpresa. A polêmica era inevitável. Recebi mensagens de apoio e mensagens de ódio. Algumas vinham de mulheres, o que doía mais. Mas continuei. O barulho externo nunca me atingiu tanto quanto o interno. Aquele que vem das dúvidas que você tenta calar à noite, quando se pergunta se vale a pena continuar. Houve dias em que pensei em desistir. Mas então lembrava do rosto das cadetes, da voz firme da menina que me perguntou se era mais difícil ser mulher ou comandante, e o cansaço passava. Um dia, ao chegar cedo à base, encontrei uma carta deixada sobre minha mesa. Papel simples, dobrado com cuidado. Abri devagar. Era da cadete que fizera a pergunta meses antes. Dizia, Senhora, quando a gente aprende que o silêncio pode ser força e não fraqueza, tudo muda. Obrigada por nos ensinar a ocupar sem pedir. Dobrei a carta e guardei no bolso interno da farda. Aquilo valia mais do que qualquer medalha. As semanas seguintes foram intensas. O programa foi finalmente reconhecido oficialmente, agora como modelo piloto para outras unidades. No dia da cerimônia de assinatura, o auditório estava cheio. Eu sentei na primeira fileira, observando as cadetes, as bandeiras, o hino. O general discursou, e ao final me chamou ao palco. Major Almeida, este projeto não leva seu nome, mas carrega sua coragem. Apertei a mão dele e respondi baixo. Coragem é continuar mesmo quando ninguém acredita que você deve. Ele sorriu. Então continue. Após a cerimônia, caminhei até o pátio. O céu estava avermelhado, igual ao daquele dia da operação, anos atrás. Fechei os olhos e ouvi o mesmo som distante dos helicópteros. Pensei no quanto a vida militar é feita de círculos, missões, relatórios, hierarquias. Tudo parece se repetir, mas dentro dessas repetições há pequenas rupturas que mudam tudo. Eu era uma dessas rupturas, e curiosamente não havia mais raiva em mim. O que restava era lucidez. A consciência de que o comando verdadeiro não está em controlar, mas em abrir caminho. Naquela noite, escrevi no caderno que me acompanhava desde a academia. O poder que me deram é temporário. O legado que deixo é o que outras farão com ele. Fechei o caderno e pela primeira vez em muito tempo dormi sem farda. Acordei com o som dos pássaros.
não das sirenes. Senti uma calma estranha, como se tudo estivesse no lugar certo, mesmo sabendo que ainda havia lutas por vir. Meu pai faleceu 3 meses depois, em casa, dormindo. No funeral militar, as honras foram impecáveis. Eu mantive a postura, como sempre. Quando a bandeira foi dobrada e entregue em minhas mãos, senti o peso simbólico daquele tecido, o mesmo que cobriu a vida dele, e agora repousava sobre a minha. O general se aproximou e murmurou: "Ele se orgulhava de você." Assenti, sem conseguir responder. Ao final, caminhei até o caixão. Toquei o metal frio e disse baixinho: "Agora o silêncio é nosso." E naquele instante, percebi que a guerra entre nós havia terminado há muito tempo. Voltei ao quartel dias depois, e tudo parecia igual. Os mesmos corredores, o mesmo eco dos passos, mas algo em mim havia mudado. Eu já não sentia necessidade de provar, nem de resistir. Agora, minha função era sustentar o que havia construído. O programa Aurora seguia firme. As novas turmas cresciam. Às vezes, observava as jovens treinando no campo e via em cada uma delas fragmentos da menina que um dia foi mandada calar antes de uma operação. E percebi que, no fim, aquela frase, "não crie constrangimentos", havia se transformado em outra: "Crie espaço." Na última página do meu caderno escrevi: "Meu pai me ensinou a seguir ordens. A vida me ensinou a quebrar as erradas. O resto é disciplina." Fechei o caderno, coloquei no cofre do gabinete e saí para o pátio. O vento soprava forte, carregando o cheiro de metal e terra molhada. Olhei para o horizonte e entendi que o legado não é deixar pegadas, é deixar chão firme o bastante para que outros caminhem sem medo. E naquele fim de tarde, com o sol descendo devagar sobre as bandeiras, percebi que minha missão já não era provar que podia comandar. Era garantir que nenhuma mulher precisasse mais pedir permissão para fazê-lo. O tempo passou como passa para quem vive dentro de estruturas rígidas, não em anos, mas em missões, relatórios, promoções e despedidas. Cada ciclo parecia repetir o anterior, mas com uma diferença quase imperceptível. O peso do meu nome deixava de ser novidade e começava a se tornar referência. O programa Aurora prosperava. Novas unidades haviam aderido à metodologia, e o Comando Geral, que antes observava à distância, agora exibia o projeto em relatórios oficiais como símbolo de modernização das forças. Eu assistia a tudo com uma serenidade que às vezes se confundia com cansaço. Já não sentia o impulso de provar nada. Eu sabia quem eu era, e isso bastava. O gabinete se tornara uma extensão de mim, as paredes com mapas de antigas operações, o caderno guardado no cofre, as fotos discretas das turmas formadas sob minha supervisão. Às vezes, chegavam cartas de oficiais de outros estados, mulheres que eu nunca tinha conhecido, mas que diziam ter escolhido a carreira depois de assistir à entrevista de anos atrás. "A senhora mudou a forma como nos olham", dizia uma delas. Agora o silêncio deles é diferente. Eu lia cada carta devagar, como quem saboreia o retorno de algo plantado no escuro. Houve um dia em que fui chamada para uma cerimônia em Brasília. O general, já envelhecido, me ligou pessoalmente. "É hora de uma nova assinatura, Almeida. Desta vez, a sua." Eu viajei em silêncio, como sempre fazia. No avião, olhei pela janela e vi o reflexo do meu rosto sobre o céu cinzento. Pensei em meu pai. Pensei na menina de uniforme desbotado que marchava no quintal para provar que podia acompanhar o passo dele. Pensei na mulher que, anos depois, ouviu "não crie constrangimentos" e guardou aquelas palavras como munição. E sorri. A cerimônia era simples, sem câmeras. Apenas um grupo restrito de oficiais e ministros. Na mesa, um documento oficial. Regulamento de Inclusão Estratégica de Oficiais Femininas no Comando Operacional. No rodapé, meu nome, indicado como consultora técnica. "Está pronta para assinar o futuro, Major?" perguntou o ministro, meio em tom de brincadeira. Eu apenas peguei a caneta e assinei. O traço da tinta parecia firme, como se cada letra carregasse o eco de tudo o que foi calado antes. Depois da cerimônia, caminhei sozinha pelos corredores do ministério. As paredes eram forradas de retratos, rostos masculinos emoldurados por décadas de história. Nenhuma mulher, até aquele momento. Senti uma mistura de orgulho e melancolia, porque conquistar espaço é também entender o preço que se paga por ele. Cada passo meu naquele corredor soava como o estalar de uma linha antiga sendo rompida. Quando cheguei ao fim, um assessor me alcançou. "Senhora, vão inaugurar uma ala nova no Museu Militar."
Há um espaço reservado para o programa Aurora. Gostaríamos de incluir um depoimento seu. Eu hesitei. Depoimento? Uma frase apenas. Algo que represente o sentido do projeto. Pensei por alguns segundos e respondi. Escreva assim. O comando não é voz alta. É constância. Ele anotou satisfeito. Voltei para a base e retomei a rotina. À medida que o tempo passava, comecei a sentir o corpo pedir pausas. O sono já não era o mesmo. Os reflexos já não eram tão rápidos. Mas a lucidez crescia. O general foi substituído. Novas chefias chegaram, e com elas, a inevitável distância entre gerações. Eu não resisti a isso. O tempo tem o direito de renovar o que constrói. Pedi transferência para o setor de treinamento, onde ficava mais próxima dos cadetes. Ali, entre vozes jovens e olhares determinados, encontrei um tipo de paz que o campo de batalha nunca ofereceu. Foi num desses dias, durante um exercício de simulação, que percebi uma cena que me marcou profundamente. Uma jovem comandante, no comando da equipe, hesitou por um segundo antes de dar a ordem. O rádio chiava, e o grupo aguardava. Então ela respirou fundo e disse com firmeza: "Toda a operação responde a mim." A frase atravessou o ar como uma memória. Fiquei imóvel, observando. Não era eco de mim, era continuidade. E compreendi que o legado, quando é real, não repete, apenas se espalha. Depois desse dia, comecei a organizar meus papéis. Revisei relatórios antigos, arquivei anotações, separei documentos. O caderno da academia, gasto nas bordas, estava cheio. As últimas páginas continham frases curtas, anotações de madrugada, reflexões que eu mesma esquecera de ter escrito. Numa delas, encontrei algo que escrevi no início da carreira. Quero servir, mas também quero ser lembrada. Sorri. Naquela época, eu não sabia que servir já era uma forma de permanecer. A aposentadoria chegou sem estardalhaço. Recebi a notícia numa manhã de outono. O comunicado oficial elogiava meu excepcional desempenho e contribuição estratégica. Li tudo com calma. E no fim, uma linha simples. Autorizada a transição para a reserva com honras e distinção. Dobrei o papel e guardei na gaveta. Não chorei. Apenas fechei os olhos e senti o peso leve da missão cumprida. A despedida foi discreta, como eu quis. Nenhum discurso grandioso, nenhuma cerimônia de aplausos. Apenas o toque das botas alinhadas no pátio e o som do hino, firme e sereno. O general atual me entregou uma medalha simbólica, por serviços prestados e portas abertas. Segurei o metal frio e respondi: "As portas não foram abertas, senhor. Foram empurradas." Ele riu com respeito. Depois da cerimônia, fiquei sozinha por um tempo, observando o pátio vazio. O sol batia nas janelas do prédio administrativo e o vento levantava poeira, como no dia em que tudo começou. Toquei o distintivo da farda e senti a superfície gasta pelo tempo. Era estranho pensar que, por tantos anos, vivi dentro de um uniforme, como se ele fosse um segundo corpo. Agora, ao tirá-lo, não senti perda, senti liberdade. A farda me formou, mas o que restou dela em mim era algo mais profundo: disciplina, clareza, propósito. Naquela mesma tarde, fui até o Museu Militar, onde inaugurariam a ala do programa Aurora. O espaço era pequeno, mas simbólico. No centro, uma vitrine com o primeiro manual do curso, o brasão bordado e um painel com fotografias das primeiras turmas. Ao lado, uma placa com a frase que autorizei: "O comando não é voz alta, é constância." Vi meu nome abaixo, em letras pequenas, e pela primeira vez senti que o tamanho não importava. Estava ali, fixado, mas vivo. Uma jovem oficial se aproximou. "A senhora é a Major Almeida?" "Fui", respondi. Ela sorriu. "Obrigada por existir." Essas palavras, ditas com simplicidade, pesaram mais do que todas as condecorações que já recebi. Respondi apenas: "Agora é com vocês." Voltei para casa no fim da tarde. O céu estava alaranjado, o mesmo tom que me acompanhou em tantos começos. Coloquei a farda dobrada sobre a cadeira e sentei na varanda, onde o vento era o mesmo que um dia soprou poeira no pátio. Peguei o caderno, o último que usei nos anos recentes, e escrevi. O silêncio não foi ausência, foi método, foi resistência. E no fim, foi herança. Fechei o caderno e deixei sobre a mesa. O som das ruas era distante, mas constante, como o ritmo de um coração que já aprendeu a descansar. Olhei para o horizonte e pensei em tudo o que ficou para trás. A voz do meu pai, o comando, as batalhas, os olhares desconfiados, as vitórias silenciosas. Tudo fazia parte de um mesmo mapa, e naquele mapa
Finalmente, havia espaço, não para mim, para as que viriam depois. E foi nesse instante, quando a luz do entardecer atravessou a varanda e pousou sobre a medalha ainda sobre a mesa, que compreendi o sentido final de tudo. O nome que fica não é o que se pronuncia nas solenidades, mas o que ecoa no modo como os outros aprendem a andar. Peguei a medalha, segurei firme e sussurrei. Missão concluída. Depois, deixei que o vento levasse as últimas palavras que o mundo precisava ouvir, e que, por tantos anos, tentei transformar em silêncio.